Oi, pessoal. A vida é cheia de desafios, mas a cada amanhecer nos dá uma nova chance de aprender e crescer. Meu nome é Helena Alves. Nasci em 1941, na pequena cidade de Santa Helena do Norte, um lugar que parecia esquecido pelo tempo, onde as estradas de barro vermelho serpenteavam entre campos de algodão e pequenas casas de madeira. Minha infância foi marcada pelo silêncio pesado de uma casa onde meu pai, seu Alfredo, comandava tudo com mão firme. Homem viúvo, rígido, acreditava que o mundo tinha regras para os homens e outras para as mulheres, e que meu lugar era em casa, de avental e cabeça baixa. Mas eu sonhava, sempre, desde criança, ficava horas observando a rua lá de casa, imaginando mundos que só existiam no papel dos meus cadernos. Escrevia histórias, rabiscava poemas, e minha grande paixão era aprender. Queria ser professora, queria ensinar outras meninas a sonhar como eu sonhava, só que naquele tempo e naquele lugar, falar em estudar era quase um ato de rebeldia. As noites eram o meu refúgio. Enquanto a cidade se aquietava e os bois dormiam nos currais, eu acendia uma pequena lamparina na janela do meu quarto e escrevia. Cada palavra era uma semente que eu plantava em silêncio, esperando que um dia florescesse. Meu pai sempre desconfiava. Uma vez, ao ouvir o tilintar do lápis contra o papel, entrou no quarto e perguntou, com voz grossa: Helena, ainda com esses devaneios? Não vê que sua cabeça devia estar na cozinha ou ajudando na feira? Eu apenas abaixei a cabeça e sorri timidamente, mas dentro de mim a chama não se apagava. O ano de 1960 trouxe mudanças que eu nunca poderia imaginar. Um professor da capital, Walter Vicente, chegou à cidade com um projeto ousado: alfabetizar moças do interior. Muitos pais ficaram assustados. Homens da minha idade, recém-saídos do serviço no campo, comentavam na rua que isso não era coisa para moças. Mas para mim, foi como se o universo tivesse colocado uma mão sobre meu ombro e dito: agora ou nunca. Um dia, decidida, me levantei antes do sol, coloquei meu melhor vestido, simples, mas limpo, e caminhei até a pequena escola improvisada. No casarão da praça, meu coração batia forte e minhas mãos tremiam. Quando bati na porta, Dr. Vicente abriu com um sorriso que parecia iluminar o mundo inteiro. Posso ajudar? Perguntei, tentando controlar a voz. Claro, minha jovem, disse ele. Quer participar do projeto? Eu assenti, mas naquele momento não sabia que a decisão mudaria minha vida para sempre. Quando meu pai soube, foi um disaster. Ele trancou todas as portas de casa e disse, firme: nenhuma filha minha pisa nessa escola. Nem que eu tenha que carregar você no colo até a capital. Aquela noite, sob chuva grossa que batia nas telhas de barro, eu acendi minha lamparina e a coloquei na janela. Era meu último adeus. Em silêncio saí carregando apenas um caderno, alguns trocados e toda a esperança do mundo. Caminhei quilômetros, sentindo cada passo como se estivesse pisando sobre o próprio medo. Foram 36 quilômetros até a estação de trem mais próxima. Cada dor no corpo era um lembrete de que estava viva, de que estava decidida. Trabalhei como doméstica. Estudei à noite, enfrentei humilhações, fome e solidão. Mas não desisti. 7 anos depois, em 1967, fui convidada a coordenar um programa de alfabetização feminina no interior. E assim, voltei à minha cidade natal, não como a moça frágil que partiu, mas como professora Helena Alves, conhecida nos jornais como a moça que carregava um lampião de esperança. Quando cheguei, tudo parecia igual à Rua do Baro. Ainda cheirava a terra molhada. O sol da tarde brilhava entre as árvores, e o vento trazia o cheiro da chuva antiga. Mas havia uma diferença. Meu pai estava parado no portão. Não disse uma palavra. Apenas tirou o chapéu, emocionado, e colocou na janela da casa uma lamparina acesa, menos a mesma que eu deixei anos atrás. E naquele instante, percebi que algumas chamas nunca se apagam, nem mesmo diante do medo, da distância ou do tempo. Quando cheguei à capital, senti que havia atravessado, não apenas quilômetros, mas um mundo inteiro diferente. Tudo era grande demais, barulhento demais, rápido demais. Os bondes rangiam,
As ruas fervilhavam de pessoas que falavam rápido, e o céu parecia maior, mais alto, como se me lembrasse de que eu finalmente podia sonhar sem barreiras. Mas logo percebi que sonhar também doía. Minha primeira noite foi difícil. Eu estava exausta, encharcada pela chuva da fuga, e não tinha ninguém esperando por mim. Fiquei em um pequeno abrigo para jovens que chegavam da roça, meninas como eu, com olhares de esperança e medo. Entre elas, encontrei Maria, uma moça da minha idade, que sorria como se o mundo nunca tivesse a machucado. Ela me ensinou a navegar pelas ruas da cidade, me apresentou à biblioteca pública e me ajudou a conseguir trabalho como doméstica em uma casa humilde no centro. Os dias eram longos. Pela manhã, varria o chão, lavava roupas e preparava refeições. À noite, sentava na cozinha da patroa, à luz de uma vela, e estudava com afinco. Memorizei gramática, literatura, história. Cada palavra era uma escada que me aproximava do sonho. Muitas vezes queria desistir. A saudade apertava como uma mão invisível no peito. As lágrimas escorriam silenciosas, mas eu não podia voltar. Cada passo para frente era também um passo longe de casa, mas eu sabia que não havia outro caminho. O que mais me marcou foi perceber a dureza do mundo fora da roça. Muitas meninas eram exploradas, tratadas como se não tivessem voz, e eu sentia um peso no coração. Foi então que decidi, quando voltasse à minha cidade, não seria apenas professora, seria uma luz para outras meninas, assim como minha lamparina na janela havia sido a minha luz naquela noite de fuga. Durante 7 anos, minha vida foi uma batalha constante. Trabalhei, estudei, enfrentei olhares de desprezo, mas também encontrei pessoas que acreditaram em mim. Dalter Vicente, que me acompanhava à distância, me enviava cartas de incentivo, sempre me lembrando de que meu sonho não era só meu, era para todas que não tinham voz. Em 1967, quando recebi o convite para coordenar o programa de alfabetização feminina, senti que todas aquelas noites, todas aquelas lágrimas e passos cansados, haviam valido a pena. Voltar à minha cidade foi como atravessar um túnel longo e escuro, e finalmente sentir a luz do outro lado, ao pisar na Praça de Santa Helena. Meu coração acelerou. Tudo parecia igual, mas cada detalhe me lembrava da minha infância, das histórias que escrevi na lamparina, dos medos que enfrentei. E lá estava ele, meu pai, firme no portão, sem dizer uma palavra, mas no olhar dele, reconheci algo que nunca tinha visto antes: orgulho. Ele tirou o chapéu e colocou a lamparina acesa na janela da casa, exatamente como eu a deixara anos atrás. Naquele instante, compreendi que a coragem não se mede apenas por grandes gestos ou viagens longas. Coragem é continuar, é acender a luz quando tudo ao redor parece apagar, é manter vivo o sonho mesmo quando todos dizem que ele é impossível. Eu não apenas sobrevivi, eu floresci. E o mesmo poderia acontecer com qualquer menina que ousasse sonhar, mesmo nos lugares mais difíceis. Minha história não termina aqui. Cada aluna que ensinava, cada mãe que retornava à escola para aprender a ler e escrever, cada sorriso que eu recebia era uma extensão da minha própria coragem. E a lamparina na janela? Ela nunca se apagou. Quando voltei a Santa Helena do Norte, senti um misto de ansiedade e nostalgia. Cada curva da estrada de barro, cada árvore, cada cheiro de terra molhada me trazia lembranças de infância, de medos e sonhos antigos. Mas agora, eu não era mais aquela menina assustada. Eu era a professora que carregava 7 anos de luta, aprendizado e esperança. As primeiras semanas foram intensas. Muitas pessoas olhavam para mim com curiosidade e desconfiança. Ela foi e voltou diferente. Cochichavam, mas eu não estava ali para provar nada a ninguém. Estava ali para acender uma chama de conhecimento nas meninas da cidade, como alguém havia acendido em mim no passado. O que mais me emocionava eram os olhares delas, meninas que, como eu antes, nunca haviam sonhado em estudar. Chegavam com cadernos simples, lápis gastos e coragem no olhar. Cada lição, cada palavra ensinada, cada sorriso, era como se eu estivesse devolvendo a própria vida que lutei para conquistar. Eu via nos olhos delas a mesma lamparina que acendi tantos anos atrás na minha janela,
E então, o momento que eu jamais esquecerei aconteceu. Meu pai, seu Alfredo, que sempre foi rígido, distante e duro, aproximou-se da escola, no dia da primeira aula pública para mulheres. Eu o vi, do portão, parado, o chapéu na mão. A cidade inteira parecia respirar em silêncio, esperando pelo que aconteceria quando ele colocou a lamparina na janela de casa, exatamente como aquela que eu deixara na noite da minha fuga. Senti uma emoção tão forte que as lágrimas vieram sem aviso. Ele não precisou dizer nada. Aquele gesto silencioso e simples dizia tudo: orgulho, perdão, reconhecimento. Naquele instante, compreendi que algumas luzes nunca se apagam e que coragem é mais poderosa do que medo, distância ou anos de sofrimento. Todas aquelas noites de estudo, à luz da lamparina, todos os quilômetros caminhados sozinha, cada lágrima e cada cansaço valeram a pena. Eu não apenas sobrevivi, eu floresci, e agora pude ajudar outras a florescer também. Ao longo dos anos seguintes, muitas meninas se tornaram professoras, enfermeiras, escritoras. Cada história de sucesso que retornava à cidade era uma lembrança viva do poder da educação e da esperança. E eu, Helena, que um dia fui apenas uma garota com um caderno e uma lamparina, tornei-me a voz silenciosa que acendia luzes nas vidas alheias. Hoje, quando fecho os olhos e penso naquela pequena lamparina na janela, sinto que ela ainda brilha. Brilha nas meninas que continuam a sonhar, nos pais que aprenderam a confiar, nos corações que acreditam que mesmo nos lugares mais difíceis, coragem e determinação podem transformar vidas. E é por isso que continuo contando minha história, para que ninguém esqueça. Mesmo nos momentos mais sombrios, mesmo quando tudo parece perdido, acenda sua lamparina. O mundo precisa da sua luz. Nos meses que se seguiram ao meu retorno, percebi que minha missão era maior do que eu imaginava. Não se tratava apenas de ensinar meninas a ler e escrever. Era devolver a esperança para famílias inteiras, mostrar que sonhos não têm idade, não têm gênero, e que o conhecimento podia ser a chama que iluminaria o futuro de Santa Helena do Norte. Cada manhã era um ritual sagrado. Caminhava pelas ruas de barro com meu caderno na mão, sentindo o sol da cidade tocar meu rosto e o cheiro da terra molhada misturado ao perfume das flores do campo. Cada passo me lembrava que a menina que fugiu com uma lamparina agora era responsável por acender muitas outras. As primeiras aulas foram desafiadoras. Algumas meninas chegavam tímidas, com medo de errar. Outras, curiosas, mal podiam conter o sorriso. Eu me lembrava de cada noite em que escrevi sozinha, à luz de uma vela, e usava minhas próprias histórias para inspirá-las. Contava como enfrentei a cidade grande, o trabalho pesado e o medo, e como cada dificuldade se transformou em força. O efeito foi imediato. Os olhos delas brilhavam com a mesma intensidade que a lamparina que um dia iluminou meu caminho. Algumas corriam para me abraçar, depois da aula, trazendo pequenos presentes, uma flor colhida do jardim, um pão caseiro, uma carta simples, mas carregada de gratidão. Cada gesto me lembrava que havia valido a pena lutar, que nenhum sacrifício é em vão quando se busca algo maior. Meu pai, que antes parecia incapaz de mostrar afeto, começou a se aproximar. Observava de longe, sempre em silêncio, mas eu percebia a mudança em seu olhar. Ele se tornou uma presença silenciosa, sentando-se à porta da escola algumas tardes, como se quisesse aprender comigo, o que nunca havia compreendido antes. Orgulho em seu rosto era silencioso, mas inegável, e aos poucos, a cidade inteira começou a mudar. Homens e mulheres que antes criticavam o ensino para meninas, começaram a apoiar, trazendo materiais escolares, ajudando na limpeza da escola, incentivando suas filhas a frequentarem as aulas. Eu sentia que cada conquista não era apenas minha, mas de toda a comunidade. Santa Helena do Norte, antes tão rígida e resistente, começava a abrir espaço para a esperança e para o sonho. À noite, depois de longos dias de trabalho e ensino, eu ainda sentava à minha janela, acendia minha lamparina e escrevia no meu caderno. Não mais apenas histórias ou redações. Escrevia planos para a escola, relatórios das aulas,
pequenas notas de gratidão. Cada palavra era uma promessa de que aquela chama nunca se apagaria, que continuaria iluminando vidas muito depois que eu partisse. E foi nesse momento, sentado ao lado da minha lamparina, que entendi uma verdade que se tornou o alicerce da minha vida. Coragem não é ausência de medo, é a decisão de continuar mesmo com o coração apertado, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. É acender sua própria luz para que outros possam enxergar o caminho. Enquanto eu ensinava, percebia que cada menina tinha uma história diferente, mas que todas carregavam algo em comum: medo do tenter, vergonha de sonhar e a força silenciosa, que só cresce quando alguém acredita nelas. Havia Lúcia, por exemplo, que mal sabia escrever o próprio nome. Quando entrou na sala, olhava para o caderno como se fosse um tesouro impossível de tocar. Mas pouco a pouco, com paciência e incentivo, suas mãos começaram a traçar letras com confiança. A primeira frase que escreveu sozinha foi: "Eu posso aprender." Lembro-me de ter chorado naquele dia, sentindo que cada lágrima valia cada quilômetro que caminhei para chegar ali. Havia também Rosa, uma menina que trabalhava na roça desde muito cedo e não conhecia outra vida que não fosse de cansaço. Issa, aos poucos, aprendeu a ler histórias e a escrever cartas para a família. Um dia, me entregou uma carta endereçada à própria mãe. "Agora posso contar para você o que sinto, mãe. Posso sonhar?" Foi um momento mágico perceber que, através da educação, aquelas meninas descobriam não apenas letras, mas voz. A transformação não era só delas. As famílias começaram a mudar, a cidade começou a olhar diferente para o futuro. Homens que antes diziam que estudo era coisa de mulher, começaram a respeitar a escola, ajudando com livros, móveis, até mesmo oferecendo transporte para as meninas de bairros mais afastados. A cidade inteira começava a pulsar com esperança. E eu sentia que cada passo da minha própria jornada havia gerado esse efeito dominó de coragem e luz. Meu pai, que inicialmente fora um obstáculo, tornou-se um aliado silencioso. Muitas vezes vinha à escola trazendo pequenas flores do jardim, sem dizer nada, apenas sorrindo. Eu sabia que cada gesto dele era um reconhecimento tardio, mas verdadeiro. E, com o tempo, ele passou a contar às pessoas da cidade sobre minha história, sobre a coragem da filha que fugiu com uma lamparina e voltou para iluminar a cidade inteira, à noite. Após longos dias de aulas e visitas às famílias, eu sentava à janela da minha casa, ainda com a lamparina acesa, observava a rua de terra, sentia o vento fresco e ouvia o som distante dos animais na fazenda. Cada pequena luz na janela de outra casa era um lembrete de que a chama da educação estava se espalhando, que cada menina que aprendia a ler e escrever levava consigo uma pequena parte da minha própria coragem. Foi nesse período que percebi algo que mudaria para sempre: a forma como via minha própria vida. Coragem é multiplicativa, ela cresce quando compartilhada. Cada menina que aprende a escrever, cada sorriso de vitória, cada história contada em voz alta, era uma extensão da minha própria determinação. E a cidade, antes pequena, rígida e silenciosa, agora vibrava com o som de futuros possíveis. Mesmo depois de tantos anos, lembro-me de cada detalhe: o cheiro da chuva na terra, o som das vozes das meninas lendo em uníssono, o brilho nos olhos das mães, ao verem suas filhas aprenderem. Tudo isso permanecia na minha memória, como se cada momento estivesse gravado em lamparinas invisíveis acesas para sempre. E assim, noite após noite, percebi que minha missão estava apenas começando. A cidade estava mudando, sim, mas ainda havia tanto a fazer, tantos corações a tocar, tantas mentes a iluminar, e cada passo que eu dava, cada palavra que ensinava, era mais do que educação. Era um ato de amor, coragem e esperança. Nem tudo foi fácil durante aqueles anos de retorno. A mudança na cidade não aconteceu sem resistência. Havia quem ainda duvidasse do valor da educação feminina, quem sussurrasse que eu era ousada demais, que minha presença e minhas ideias eram perigosas para a ordem tradicional. Alguns dias, ao caminhar para a escola, sentia olhares de julgamento pesando sobre minhas costas, e comentários atravessados que feriam mais do que qualquer tempestade.
Houve também momentos de exaustão pessoal. Eu trabalhava sem parar, coordenava a escola, ensinava, escrevia relatórios, visitava famílias e ainda precisava cuidar do meu próprio lar. A saudade da infância, do aconchego da minha família antes da partida, às vezes me golpeava com forca. Perguntava a mim mesma se valeria a pena continuar, se toda aquela luta teria algum significado real. Foi em uma tarde chuvosa de setembro que vivi o meu primeiro grande teste de coragem. Uma menina chamada Clara, que se destacava por sua inteligência, mas era tímida e insegura, desistiu de vir à aula por medo do que seus colegas poderiam pensar. Ela chorava escondida no quintal de casa, dizendo que não queria ser motivo de risada. Aquela cena me tocou profundamente, porque via nela a mim mesma, anos atrás, quando saí com minha lamparina, sozinha, enfrentando a cidade desconhecida. Cheguei até ela, sentei no chão molhado ao seu lado e disse: Clara, não é fácil, eu sei, mas cada passo que você dá é uma luz que ninguém pode apagar. Eu também tive medo, eu também chorei, mas veja, você não está sozinha. No dia seguinte, Clara voltou à escola. Quando entrou, seus olhos brilhavam, e naquele instante entendi que minha missão não era apenas ensinar, mas inspirar coragem, acender lamparinas invisíveis em cada coração. Houve conflitos também com autoridades locais. Alguns homens influentes da cidade acreditavam que mulheres instruídas poderiam questionar tradições e tentaram interferir no funcionamento da escola, mas cada obstáculo reforçava minha determinação. Aprendi a negociar, a argumentar, a usar paciência e firmeza ao mesmo tempo. Descobri que coragem também é estratégia. Apesar das dificuldades, cada pequena vitória era um presente. Uma menina que nunca escrevera seu nome, agora escrevia uma carta para sua mãe. Um grupo de mulheres que antes nunca entrara numa escola, agora se reunia para aprender juntas. E meu pai, que sempre fora figura rígida e distante, começou a se orgulhar abertamente, participando de reuniões, trazendo livros, sorrindo para cada aluna, com um olhar de aprovação silenciosa. À noite, quando acendia minha lamparina, na janela, sentia que cada gesto de coragem, cada palavra ensinada, cada batalha vencida, era como se eu estivesse acendendo um farol para toda a cidade. Eu percebia que não estava apenas escrevendo uma história pessoal, mas construindo o futuro de toda Santa Helena do Norte. E naquele ponto, compreendi que minha história, menos a fuga com a lamparina, os 7 anos na capital, os desafios e vitórias, não era apenas minha. Ela pertencia a todas as meninas, mulheres e famílias que ousaram acreditar que sonhos podem ser alcançados, mesmo quando o mundo insiste em dizer o contrário. Com o passar dos meses e anos, pude finalmente perceber a verdadeira dimensão do que havíamos construído. A cidade de Santa Helena do Norte, antes silenciosa e rígida, começava a respirar com novos sons, o tilintar dos cadernos, o riso das meninas aprendendo juntas, as vozes das mães participando das aulas, e até o burburinho curioso dos homens que observavam de longe. Tudo estava mudando. O ápice veio em um dia que jamais esquecerei. A prefeitura anunciou uma cerimônia para inaugurar oficialmente o programa de alfabetização feminina, reconhecendo publicamente os esforços das meninas, das famílias e, claro, da equipe da escola. A praça central estava decorada com bandeirolas coloridas, e centenas de pessoas se reuniram, curiosas e emocionadas. Enquanto caminhava para o palco improvisado, senti meu coração bater acelerado. Olhei para a multidão e vi rostos conhecidos. Minha mãe, embora já não estivesse mais viva, parecia estar ali, em cada lembrança que me trouxe força. Meu pai, com os olhos marejados de emoção, e as meninas que ensinei, agora com livros nas mãos, olhando para mim com gratidão e orgulho. Quando me chamaram para falar, eu respirei fundo e disse, com a voz embargada: cada luz que acendemos aqui representa coragem, determinação e esperança. Cada menina que aprendeu a ler, a escrever e a sonhar, acendeu uma chama que ninguém poderá apagar. Esta é a verdadeira força da educação. Aplaudiram, e naquele momento percebi que minha vida, toda a minha luta,
não havia sido em vão. Cada passo que dei, desde a minha fuga com a lamparina, havia construído não apenas meu futuro, mas o futuro de toda uma cidade. As conquistas das alunas eram inspiradoras. Lúcia, que começou escrevendo seu próprio nome com dificuldade, já dava aulas para crianças menores. Rosa escrevia cartas para parentes distantes, levando orgulho e notícias para famílias que nunca tinham se comunicado por escrito. Clara, que um dia duvidou de si mesma, agora liderava grupos de leitura e ajudava outras meninas a superar o medo. Cada história delas era uma extensão da minha própria coragem, um reflexo do poder que a educação tem de transformar vidas. E, no meio de tudo isso, senti algo que jamais havia sentido antes: a paz de ver que o esforço, a determinação e a fé na minha própria luz haviam se multiplicado. A lamparina que acendi naquela noite de chuva, anos atrás, não era apenas minha. Agora brilhava em cada janela, cada horror, em cada história de superação desta cidade. Quando a cerimônia terminou, caminhei até minha casa, acendi minha lamparina na janela e olhei para a rua. O vento soprava suavemente, trazendo o aroma da terra molhada e das flores. Senti que finalmente, cada desafio, cada lágrima, cada quilômetro percorrido tinha valido a pena. A cidade estava transformada e a esperança acesa naquele instante. Compreendi que minha história não era apenas sobre mim, era sobre coragem, perseverança e o poder de acreditar que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, uma luz pode iluminar caminhos, mudar destinos e inspirar gerações inteiras. Nos dias que se seguiram à cerimônia, percebi que minha missão ia muito além da sala de aula. Cada família tinha sua própria história de luta, e cada conquista das meninas transformava também a vida de quem estava ao redor. Havia Dona Célia, uma mãe que nunca aprendera a ler, mas que agora participava das aulas noturnas com a mesma empolgação que suas filhas. Ela me disse, com lágrimas nos olhos: Helena, você me ensinou a acreditar que nunca é tarde para sonhar. E havia Joana, uma menina que trabalhava na roça desde os 6 anos. Quando aprendeu a escrever, começou a manter um diário, registrando os dias da colheita, as histórias da família, seus sonhos mais secretos. Suas palavras eram tão vivas que parecia que eu podia sentir cada emoção, cada esforço, cada esperança transbordando das páginas. A cidade inteira começou a mudar. A escola não era mais apenas um prédio com mesas e cadeiras. Tornou-se um ponto de encontro, uma fonte de inspiração e união. Homens, mulheres e crianças passaram e se envolver, trazendo livros, material escolar e até mesmo apoio financeiro para manter as atividades. Cada vitória das alunas era celebrada como uma vitória de toda a comunidade. Lembro-me de um dia em que fui até a feira da cidade. As pessoas me reconheciam, acenavam e sorriam. Alguns homens, que antes desdenhavam do ensino para meninas, agora elogiavam os esforços da escola, orgulhosos de verem suas filhas aprenderem. Crianças que antes corriam pelos campos sem saber ler, agora vinham me mostrar pequenos textos e histórias que escreviam com entusiasmo. A cada dia, minha lamparina na janela parecia brilhar mais forte, refletindo não apenas a minha luz, mas a de toda a cidade. Era incrível perceber como pequenas ações se multiplicavam, criando uma rede de esperança que parecia impossível de apagar. Mesmo assim, não faltavam desafios. Alguns moradores mais conservadores ainda resistiam, questionando os métodos de ensino ou a presença de mulheres na liderança. Mas cada obstáculo fortalecia minha determinação. Eu aprendi a ouvir, a dialogar e, sobretudo, a mostrar resultados. Aos poucos, mesmo os mais resistentes começaram a compreender que a educação não ameaçava tradições. Elas fortalecia, dando às novas gerações ferramentas para transformar suas vidas sem perder suas raízes. E, ao final de cada dia, quando a cidade silenciava e eu sentava à minha janela, com a lamparina acesa, refletia sobre o caminho percorrido. Cada passo, cada lágrima, cada vitória, parecia fazer parte de um grande mosaico de luz. Eu não apenas ensinava, eu estava construindo uma cidade capaz de sonhar, de crescer
e de acreditar em um futuro melhor. Com o passar dos anos, percebi que a mudança que havíamos iniciado não era apenas visível nas salas de aula, mas nas vidas que se transformavam a cada dia. Havia meninas que antes não ousavam sonhar com nada além da roça, agora planejando carreiras, escrevendo cartas e falando em público com confiança. Algumas delas já se tornavam líderes nas próprias comunidades, levando adiante o que aprenderam. Um dos momentos mais emocionantes foi quando Rosa, que começou escrevendo seu próprio nome, entrou na escola com um caderno cheio de redações. Ela olhou para mim e disse, com orgulho, professora Helena, eu quero ensinar outras meninas, assim como a senhora me ensinou. Naquele instante, senti que meu trabalho tinha se multiplicado. Cada lágrima que derramei durante minha própria jornada, cada medo que enfrentei sozinha, agora vivia em cada uma dessas jovens. Minha lamparina, que antes iluminava apenas meu caderno, agora brilhava em centenas de janelas, nas mãos de meninas e mulheres que carregavam sonhos e coragem. Reconhecimento da cidade veio de formas inesperadas. Fui convidada a falar em reuniões municipais, em encontros comunitários e até mesmo em pequenas festas regionais. Mas o maior reconhecimento não veio das palavras ou aplausos, veio nos olhares das famílias, nos abraços apertados, nas cartas emocionadas que recebi. Cada gesto era uma confirmação de que a luz que acendi anos atrás estava iluminando caminhos que eu jamais poderia imaginar. Havia também momentos de desafio. Algumas alunas enfrentavam resistência de suas próprias famílias, preconceitos enraizados que custavam a desaparecer. Mas a cada dificuldade eu as lembrava do poder que tinham dentro de si. E cada pequena vitória, cada frase escrita corretamente, cada leitura concluída, se tornava uma vitória de toda a comunidade. Uma tarde inesquecível. Organizei uma reunião com todas as alunas e suas famílias. Pedi que cada menina compartilhasse sua história, seu aprendizado e seus sonhos. E os sorrisos se misturavam. Vi mães que nunca haviam aprendido a ler emocionadas com as conquistas das filhas. Pais que antes duvidaram, agora orgulhosos, percebendo que a educação não era apenas uma ferramenta, mas uma chave que abria portas para vidas inteiras. E foi nesse dia que compreendi de forma definitiva: a lamparina que acendi na janela da minha casa não apenas iluminou minha própria vida, mas espalhou-se por toda Santa Helena do Norte. Cada coração que tocamos, cada mente que despertamos, cada vida transformada, era a prova de que a coragem e a determinação têm poder para mudar o mundo, mesmo nas cidades mais pequenas, mesmo nas vidas mais simples. Ao final daquele dia, acendi minha lamparina na janela, como sempre fazia. Mas agora não era apenas a minha luz era a luz de todas as meninas que aprenderam a ler, a escrever, a sonhar e a acreditar em si mesmas. A lamparina nunca se apagou. Ela cresceu, multiplicou-se e continuou a iluminar gerações. Hoje, quando olho para trás, vejo toda a jornada que percorri com clareza e gratidão. Desde aquela noite em 1960, quando saí da minha casa com apenas uma lamparina e um caderno, até o momento em que a cidade inteira começou a brilhar com o conhecimento que espalhei, percebo que cada passo, cada lágrima e cada medo enfrentado fizeram parte de algo maior. O legado não é apenas meu. Ele vive em cada menina que aprendeu a ler, em cada mulher que ousou sonhar, em cada família que encontrou esperança. Lúcia, Rosa, Clara e tantas outras continuam suas vidas, transformando realidades, escrevendo histórias que, talvez eu jamais conheça completamente, mas que sei que são frutos da coragem que ensinamos juntas. Meu pai, que tanto temeu pelo meu futuro, hoje é meu maior orgulho. Ele passou a contar minha história para todos que chegavam à cidade, lembrando que coragem e determinação podem quebrar barreiras, curar feridas antigas e acender a chama da esperança onde antes havia medo e silêncio. E eu, Helena, continuo acendendo minha lamparina na janela, não como um ato de rebeldia, mas como símbolo de que mesmo nas trevas mais densas, a luz do conhecimento, da coragem e da perseverança pode guiar caminhos
inspirar sonhos e transformar vidas. Cada vez que vejo uma aluna sorrir ao conseguir escrever uma frase, cada escolha corajosa acende uma nova lamparina. A minha continua acesa e espero que a sua também se acenda hoje. Se você gostou dessa história, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal.